Sabe, existem momentos em que o mercado financeiro simplesmente quebra uma narrativa. No final de janeiro de 2026, uma crise fez exatamente isso. E a ideia de que o Bitcoin era o novo ouro digital, bem, ela enfrentou o seu maior teste de fogo. E o resultado foi, no mínimo, surpreendente. Ok, vamos mergulhar nisso. Imagina o cenário. Pânico total. Investidores procurando desesperadamente um lugar seguro para o dinheiro. E aí, dois ativos que, em tese, são portos seguros, tomam direções completamente opostas. De um lado, o Bitcoin caindo mais de 30% do seu pico. Do outro, ouro e prata disparando para recordes históricos. Uma divergência, assim, chocante, que deixou todo mundo se perguntando o que está acontecendo. E é essa a pergunta central que a gente vai tentar responder aqui. Por que, na hora do vamos ver, quando o medo de verdade tomou conta, o tal do ouro digital não se comportou como o ouro de verdade? Vamos seguir as pistas para desvendar esse mistério. Tudo aconteceu muito rápido, ali no finalzinho de janeiro de 2026. Foi uma combinação de decisões de bancos centrais com tensões globais que criou uma verdadeira tempestade perfeita. E a reação do mercado, bom, ela desafiou todas as expectativas. Para a gente ter uma ideia da escala do tombo, vamos focar no Bitcoin. Ele tinha batido um pico de 126 mil dólares em outubro de 2025. Mas aí, no meio dessa crise, ele simplesmente desabou 33% desse valor. Chegou a cair para menos de 82 mil dólares. Foi um golpe bem duro para quem viu o ativo como algo estável. Agora, olha só que contraste absurdo. Enquanto o Bitcoin afundava, o ouro físico decolava, passando dos 5.600 dólares por onça. E a prata, uma alta espetacular de 65%, só em janeiro. Ficou claro que o dinheiro estava, assim, fugindo do risco, mas ele correu para o conforto do metal, não do código digital. Então, quem são os culpados por essa bagunça toda? O primeiro, vamos dizer assim, é um velho conhecido dos mercados, a política monetária. E quem deu as cartas foi o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Ele preparou o terreno. Essa era a faixa da taxa de juros que o FED decidiu manter. Traduzindo isso, o preço do dinheiro ia continuar alto por mais tempo. Ao sinalizar isso, que os juros ficariam mais altos por mais tempo, o FED mandou uma onda de choque que abalou todos os mercados. Essa postura mais dura, que no mercado a gente chama de hawkish, foi um balde de água fria em quem esperava corte nos juros. De repente, investimentos seguros, como títulos do governo, passaram a render mais e ficaram bem mais atraentes. E o resultado? O dinheiro começou a sair de ativos de alto risco, como o Bitcoin, para buscar esses retornos mais seguros. Simples assim. Agora vamos para o segundo fator que jogou lenha na fogueira. Não era só a economia, não. O mundo parecia um lugar mais perigoso e isso mexeu diretamente com a cabeça dos investidores. Tenta entrar na mente do investidor da época. Primeiro, uma escalada de tensão militar entre e o Irã, ameaçando uma rota comercial vital. Depois, atritos diplomáticos totalmente inesperados entre os EUA e seus próprios aliados da OTAN. Peça por peça, o cenário global ia ficando cada vez mais incerto, mais assustador. Então, o ponto crucial é este. Não foi uma coisa só. Foi a combinação explosiva de uma política econômica mais apertada com um cenário geopolítico super instável. Essa dupla pancada criou um clima de medo generalizado no mercado e os investidores correram para se proteger. E isso nos leva ao culpado final, que talvez seja o mais revelador de todos. Afinal, para onde foi todo esse dinheiro que fugiu do risco? Os dados sobre o fluxo de capital institucional, o dinheiro dos grandes fundos, nos contam exatamente o que aconteceu. Pasmem, em apenas 5 dias, mais de 1,1 bilhão de dólares foram retirados dos ETFs de Bitcoin. Para quem não sabe, ETFs são os fundos que permitem que os grandes investidores comprem Bitcoin de um jeito fácil na bolsa. Foi uma hemorragia de capital, mostrando que o dinheiro inteligente estava fugindo em massa. E aqui está o pulo do gato. Olha só, não foi o pequeno investidor vendendo no pânico, não. Mais de 90% de toda essa grana saiu de apenas 3 gigantes. Os fundos da Fidelity, da BlackRock e da Grayscale. Foi um movimento cirúrgico, pensado, dos peixes grandes do mercado, que estavam simplesmente tirando o dinheiro de lá. E para onde esse dinheiro foi? A resposta está aqui, nessa citação do Paul Howard, da Winsand. O capital de risco não só saiu do Bitcoin,
Ele foi direto para as commodities. Ele menciona especificamente ouro, prata e até urânio. Ou seja, foi uma rotação direta de um ativo de risco para um porto seguro tradicionalíssimo. E aqui, preto no branco, o resultado final de janeiro. Bitcoin negativo, percebido como risco, ouro positivo, visto como porto seguro, e a prata, com aquela alta espetacular, foi tratada como uma verdadeira proteção de guerra. Na hora da verdade, o mercado não teve dúvida nenhuma de onde estava a segurança de fato. Com tudo isso na mesa, vamos ao veredito. O que a gente pode concluir sobre a famosa narrativa do ouro digital? Janeiro de 2026 foi, sem dúvida, o seu julgamento pelo fogo. A tese era bem simples e, convenhamos, poderosa. Por ter uma oferta limitada e não ser controlado por nenhum governo, o Bitcoin deveria funcionar como o ouro, um refúgio seguro quando a economia e a política global virassem um caos. Mas o veredito do mercado foi outro, e foi bem claro. Em vez de correr para o Bitcoin em busca de segurança, o capital institucional tratou ele da mesma forma que trataria uma ação de tecnologia super especulativa, algo para vender rápido assim que o medo aumenta. E este número aqui só reforça essa conclusão. Cerca de 1,7 bilhão de dólares em apostas de alto risco na alta do Bitcoin foram liquidadas. Basicamente, investidores que pegaram dinheiro emprestado para apostar foram forçados a vender. Isso não só aumentou a queda, como provou que o Bitcoin estava sendo usado como um ativo para especular e não para se proteger. Esse sentimento que foi capturado entre observadores do mercado na época resume a decepção geral. A ideia de que o Bitcoin era uma proteção contra as moedas dos governos meio que se desfez, e a realidade que se impôs foi outra, a de que o Bitcoin estava simplesmente se movendo junto com os ativos mais arriscados que existem. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, bem provocativa. O Bitcoin nasceu como uma resposta rebelde ao sistema financeiro tradicional, certo? Mas agora, com a chegada dos ETFs, com a bênção de Wall Street, será que sua alma rebelde foi domada? A crise de 2026 sugere que, ao ser abraçada pelo sistema, o Bitcoin não o transformou, mas talvez tenha sido transformado por ele, deixando de ser ouro digital para se tornar só mais um ativo de risco no grande jogo dos bancos.